Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a 4ª reunião pública extraordinária da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento o diretor Ricardo e a diretora Agni, que estão participando remotamente desta reunião pública extraordinária. Cumprimento também o nosso procurador-geral, doutor Raul Pereira Lisboa, e também o nosso secretário-geral, doutor Daniel Dana, e também, mais uma vez, saúdo a todos que acompanham esta reunião pública extraordinária no auditório da agência, como também todos que acompanham remotamente pelo canal da agência no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Temos inscritos nesta reunião pública extraordinária 36 processos para deliberação, sendo 3 inscritos na pauta de leitura, porém, um processo foi retirado da pauta, o item 2 da pauta foi retirado. Sendo assim, senhor secretário-geral, peço que faça apregoe o primeiro item da pauta de hoje. Boa tarde, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral, todos aqui presentes, todos que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. O item 1 é o processo 48.500.00.25.00.2024.57. Resultado da consulta pública número 30 de 2024, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para avaliação da proposta de orçamento do Operador Nacional de Sistema Elétrico, ONS, para o ciclo janeiro de 2025 a dezembro de 2027. Diretora relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa, e há um pedido de sustentação oral para este item. Secretário, a gente não tem que aprovar o bloco primeiro? Não, diretora, a gente aprova... é verdade, temos que aprovar o bloco. Tá certo, desculpa. Não, imagina, segurança. Bem, de fato, uma reunião extraordinária, e fazer aqui apenas um comentário. Quando eu vi a pauta da reunião pública extraordinária, eu fiquei um pouco assustado, porque são muitos processos, mas, de fato, são processos de simples deliberação e que os diretores colocaram os processos na pauta com o objetivo de dar maior celeridade para esses processos para as partes interessadas. Tanto é que não tivemos uma solicitação de destaque da pauta. E, sendo assim, eu submeto à diretora Agnes e ao diretor Ricardo aos itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo o bloco, só registrar que a Agnes hoje está mais esperta do que eu no acompanhamento da dinâmica da reunião, mas eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens do bloco, proclamo que a diretoria da ANEEL aprovou por unanimidade os itens do bloco, e agora solicito ao secretário-geral, Daniel Dana, que, por favor, apregoe o primeiro item do bloco para julgamento. Então, vou fazer a leitura novamente aqui. Então, o item 1, processo 48.500.00.25.00.2024.57, resultado da consulta pública número 30 de 2024, instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para avaliação da proposta de orçamento do Operador Nacional de Sistema Elétrico, ONS, para o ciclo de janeiro de 2025 a dezembro de 2027. Diretora relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa, e há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigada, Dana. Se puderem projetar o voto, por favor, para fazer a leitura. Só um minutinho. Pronto. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, doravante ONS, é pessoa jurídica de direito privado sob forma de associação civil sem fins lucrativos, instituído pela Lei 9648, de 27 de maio de 98, regulamentada pelo Decreto 5081, de 14 de maio de 2004. Compete à ANEEL a regulação e a fiscalização do ONS, conforme previsto no Decreto 5081, de 14 de maio de 2004. Da mesma forma, é competência desta agência a aprovação do orçamento trienal do ONS, conforme disciplina a Resolução Normativa ANEEL 1017, de 19 de abril de 22, bem como seu Estatuto Social aprovado pela Resolução Autorizativa 328, de 12 de agosto de 2004, alterado pelas Resoluções Autorizativas
1888, de 2009, e 8652, de 2020. A Resolução Normativa 1017, de 19 de abril de 22, especifica o rito de aprovação do orçamento trienal do ONS, prevendo 3 formas para sua fixação: revisão orçamentária periódica realizada a cada 3 anos, reajustes orçamentários anuais a serem aplicados dentro do ciclo orçamentário trienal e revisão orçamentária extraordinária, desde que haja comprovação de alguns quesitos cumulativamente. A Resolução Autorizativa 10.991, de 30 de dezembro de 21, aprovou o orçamento econômico do ONS para o ciclo 22-24, no valor total nominal de R$ 2.391.538.000. Além das regras estabelecidas na Resolução Autorizativa 10.991 de 2021, no voto do processo administrativo que tratara da fiscalização do orçamento trienal do ONS para o ciclo de 22-24, foram emitidas as seguintes determinações sobre a proposta orçamentária que deveria ser confeccionada para o ciclo 25-27, que ora se analisa. Determinar que a ONS que automatize o processo de orçamentação de forma a permitir a rastreabilidade das informações e o acesso remoto da SFF por ocasião da análise do orçamento, e estabeleça que a pesquisa salarial, com vista à incorporação dos resultados à revisão orçamentária periódica do ciclo 25-27, forneça dados quantitativos das remunerações e dos benefícios praticados pelo mercado. Em 30 de julho de 24, em atendimento ao disposto da Resolução Normativa 1017 de 2022, o ONS encaminhou à ANEEL sua proposta orçamentária para o ciclo de janeiro de 25 a dezembro de 27. Em 12 de agosto de 24, na 31ª sessão de sorteio público ordinário de 24, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 13 de agosto de 24, a SFF, a Procuradoria Federal junto à ANEEL, solicitou à Procuradoria Federal junto à ANEEL informações sobre as ações judiciais propostas pelo ONS em face das glosas realizadas pela agência em processos de fiscalização da prestação de contas da execução orçamentária. Essa consulta foi respondida por meio dos ofícios 1385/2024, de 14 de agosto de 24, e 1406 de 24, de 18 de agosto de 24. Em 15 de agosto de 24, participei de reunião com representantes do ONS para entender os detalhes da proposta do orçamento apresentada à ANEEL. Em 30 de agosto de 24, visitei as instalações do operador em Brasília para compreender com mais detalhes a necessidade de investimento para fins de modernização predial e do respectivo data center, instalado na mesma edificação. Em 4 de setembro de 24, o ONS apresentou dados referentes à memória do cálculo dos orçamentos projetados para as rubricas de pessoal e administradores. Em 9 de setembro de 24, encaminhou nova versão da política de remuneração dos seus conselheiros e diretores. Em 27 de setembro de 24, a SFF solicitou ao operador informações adicionais visando ao cumprimento integral da determinação constante do voto que aprovara a proposta orçamentária do ciclo 22-24, que foi atendida em 9 de outubro de 24. Em 14 de outubro de 24, a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, STR, enviou expediente ao ONS sobre a previsão no orçamento para o ciclo 25-27 de recursos necessários à atualização e à manutenção do programa nodal. Manifestação do ONS acerca da incorporação dessa iniciativa no planejamento orçamentário consta da Carta CTA-ONS-DAC 1543 de 2024. Em 18 de outubro de 24, por meio da nota técnica 220 de 24, a SFF recomendou a abertura da consulta pública sobre a proposta de orçamento do ONS para o ciclo de janeiro 25 a dezembro de 27. Em 24 de outubro de 24, realizei videoconferência com o ONS para debater a análise proferida pela área técnica da ANEEL. Na 40ª reunião pública ordinária da ANEEL, realizada em 29 de outubro, a diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu por instaurar a consulta pública número 30, com duração de 21 dias, no período de 31 de outubro a 21 de novembro de 24, com vistas a colher contribuições da sociedade em geral para aprimorar a avaliação da proposta do orçamento do ONS para o ciclo trienal de janeiro de 25 a dezembro de 27. Em 14 de novembro de 24, a SFF solicitou informações adicionais sobre as iniciativas classificadas como recorrentes que compõem a proposta orçamentária em exame. Em razão do pedido de diversas associações do setor elétrico, prorroguei o prazo da consulta pública número 30 para 25 de novembro de 24. Por meio da nota técnica 3.607, a Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda encaminhou a nota técnica SEI 3.607, na qual, por meio da nota, deve ser por meio do ofício, gente, na qual recomenda ajustes no orçamento do ONS de forma a diminuir impactos sobre os consumidores da energia elétrica no Brasil. Motivado pelas sucessivas solicitações da SFF,
Entre 29 de novembro e 17 de dezembro de 24, o ONS encaminhou informações necessárias para a conclusão da análise do orçamento pela área técnica. Destaco que, ao longo dos meses de fevereiro a dezembro de 24, foram realizadas diversas reuniões entre os representantes da ANEEL e do ONS para tratar de temas atinentes à referida proposta orçamentária. Mediante a nota técnica 262 de 24, de 18 de dezembro de 24, a SFF analisou as informações enviadas pelo ONS, bem como as contribuições recebidas na consulta pública número 30. Entre 18 e 19 de dezembro de 24, por meio de mensagens eletrônicas, o ONS se manifestou acerca da nota técnica 262/2024. É o relatório. Sustentação oral será apresentada pelo senhor Márcio Kennedy de Almeida, representante do ONS. O senhor dispõe de até 10 minutos. Bom, primeiramente, boa tarde, doutor Sandoval, boa tarde, diretora Agnes, doutora Agnes, boa tarde, Tortilho, boa tarde, senhor secretário, boa tarde, senhor procurador, boa tarde, equipe da SFF, Rodrigo, Erisaldo, por meio dos dois, cumprimento toda a equipe da SFF, trabalhamos bastante aqui nas últimas semanas sobre isso. A doutora Agnes falou da primeira questão, a doutora Agnes falou do comando regulatório, lá na leitura, ela disse do comando regulatório de 2021, sobre o ONS entregar um sistema que pudesse facilitar o processo de análise do orçamento. Nós fizemos isso, entregamos isso, e pela primeira vez, entregamos um material detalhado, linha a linha, para a SFF trabalhar. Isso gerou muitas interações construtivas, fizemos, eu acho, que uma análise do orçamento como antes nunca tinha sido feita nesse processo. E preciso destacar que esse orçamento foi construído com muito cuidado, com muita responsabilidade e transparência pela equipe do ONS. Nós trabalhamos muito nesse processo desse orçamento. E, senhores diretores, doutor Sandoval, queria agradecer muito aos senhores por essa reunião extraordinária, por esse tema estar nessa reunião extraordinária, porque para o ONS é extremamente importante que esse assunto seja ainda resolvido em 2024, de tal forma que permita que a gente possa entrar no ano de 25 com a nossa capacidade normal, plena, de realizar as nossas atividades. Então, é importante esse orçamento aprovado em 2024, e, nesse sentido, agradeço aos senhores por esse tema na reunião extraordinária. O contexto da elaboração do orçamento, de forma muito rápida, é lógico que ele deriva do planejamento estratégico, mas nós também olhamos para o futuro. Isso é importante dizer que nós olhamos para o crescimento do SIM, para o aumento da complexidade do SIM, olhamos para as questões associadas aos impactos ambientais, olhamos para a tecnologia, que foi o grande desafio desse orçamento. Uma questão que vale destacar, que sempre é importante destacar, é que o orçamento é uma autorização de uso do recurso. Nós não necessariamente é o uso em si, mas a autorização de uso. E as rubricas são aprovadas pelo teto de utilização. Em relação à validação desses desembolsos, depois na gestão orçamentária, na realização orçamentária, a ANEEL recebe relatórios trimestrais e ainda tem o processo de fiscalização desses gastos. Só para dar um exemplo do que eu estou falando, em 2021, nosso orçamento aprovado era um pouco acima de quase 2 bilhões e 100, e o orçamento efetivamente realizado foi abaixo de 2 bilhões. Então, para dar um exemplo, que o orçamento é uma autorização de uso. Destaque dessa proposta, não tem como não falar de pessoal. O pessoal representa 46% do nosso orçamento, é a rubrica isoladamente com maior peso do nosso orçamento. E o destaque é que nós fizemos a mesma metodologia de 2021. Nós não mudamos a metodologia aprovada e aplicada em 2021. Fizemos o dimensionamento quali-quantitativo da força de trabalho. Esse dimensionamento aponta para 63 novos postos ao longo do ciclo, 25, 26 e 27. Nós colocamos no orçamento 20% em 25, 30% em 26 e 50% no ano de 27. E fizemos a pesquisa salarial de mercado, como também determina a regulação, para comparar com o nosso orçamento. E esse gráfico ele demonstra
essa curva é importante, ele demonstra como nós viemos, como o INS veio caminhando. Em 2019, nós estávamos 132% acima da faixa. Em 2021, quando aprovamos, estava a 108% acima da faixa. Agora, estamos a 101%, se comparado ao mercado, como a própria SFF diz na nota técnica, ligeiramente superior à mediana dos 100%, nós estamos 101%. Mas isso é preciso também destacar que a diretoria do INS tem trabalhado para que a gente consiga continuar nessa curva decrescente. Esse é o trabalho, esse é o objetivo. Não achamos que aqui chegamos no objetivo. Estamos trabalhando nisso, mas a curva demonstra esse esforço da diretoria. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e esse aqui é um ponto que nós vimos na nota técnica, é uma novidade nesse ciclo, é que a nota técnica propõe uma prévia aprovação do Conselho de Administração de eventuais remanejamentos entre anos. Isso não era assim. Era e é para a carteira de projeto. Para a carteira de projeto sempre foi assim. Tem que passar no Conselho de Administração previamente. E isso na carteira de projeto, considerando as características de uma carteira de projeto, montante e especificidade de controles, é natural que seja dessa forma, é natural que na carteira de projeto seja assim. Mas quando você amplia isso para todas as rubricas, você traz uma burocracia, custos administrativos importantes e com baixa efetividade esse acompanhamento prévio. E aqui eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, o Conselho de Administração olha o nosso orçamento trimestralmente. Em 2020 ou 2021, o Conselho criou um comitê, dentro do Conselho, um comitê de orçamento que acompanha trimestralmente, no detalhe, a nossa realização orçamentária, a nossa gestão orçamentária. Claro que nós apresentamos trimestralmente no Conselho de Administração também, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, mas levamos no Conselho de Administração. Mas antes de levar no Conselho de Administração, o comitê aprova e valida essa informação. Então, se esse era o objetivo, nós já levamos no Conselho de Administração. E uma questão que, esse é tão impactante, o volume de trabalho disso, imagina, nós temos uma quantidade de rubricas, senhor diretor, de baixo valor, 500, 1.000, 10 mil reais, 8 mil reais. Se tudo isso eu tivesse que fazer essa apuração e levar, isso impactaria até o DQQ do INS. Isso não foi previsto no DQQ. Isso geraria, ao longo de todo o processo desse trabalho de gestão orçamentária, nós teríamos uma série de atividades novas que impactaria, inclusive, a questão do DQQ. E esse dispositivo, no último olhar, é importante falar isso, ele, de certa forma, ele traz um olhar para o orçamento anual, que foi aquelas discussões que nós tivemos lá em 2017, 2018, que nós tínhamos sobre esse olhar. Quando a gente muda para o orçamento de 3 anos, que falávamos do desafio de fazer a gestão do orçamento de 3 anos, falávamos que precisaríamos ter algum tipo de compensação para que facilitasse a gestão, a governança e a gestão do orçamento trianual. E essa foi uma solução muito interessante dada à época de ter a possibilidade de olhar os 3 anos como um ciclo orçamentário e não anual. Essa mudança, ela realmente traz impactos importantes. Por fim, para terminar, reforço aqui em nome do INS o nosso compromisso com eficiência e prudência em relação aos custos e investimentos previstos na proposta. Destaco a observância integral aos comandos regulatórios em reconhecimento e respeito ao papel institucional do regulador. Esse orçamento foi exaustivamente discutido, analisado, aprovado pelos diretores de forma individual, depois pela diretoria, pelo Comitê de Orçamento e, portanto, pelo Conselho de Administração, pela Assembleia Geral e por diversas interações com a SFF. De novo, meu reconhecimento ao trabalho que a SFF fez nesse ano. Realmente trabalhamos muito aí nos últimos meses, tivemos muitas interações e realmente eles mergulharam no detalhe dessa proposta. Então, nossa solicitação, senhores diretores, é para um olhar que essa proposta leve em consideração o contexto atual de desafios que o INS está vivendo, mas também os desafios futuros dos próximos 3 anos. Muito obrigado, obrigado a todos. Agradeço a manifestação do Dr. Márcio Kennedy de Almeida, representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico, e também a sua equipe que está aqui presente. Obrigado pelos cumprimentos que foram feitos e pela referência ao trabalho
que foi conduzido pela SFF. De fato, esse processo foi o que impulsionou esta reunião pública extraordinária. E, sendo assim, solicito manifestação do nosso procurador-geral, doutor Raul. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Cumprimento sua senhoria, cumprimento os demais diretores, doutora Agnes, doutor Ricardo Tille, caríssimo secretário-geral. Cumprimento também o representante do ONS que foi ao púlpito, doutor Márcio Kennedy, todos os colegas aqui presentes, os que nos acompanham pela transmissão. Nesse caso, senhor diretor-geral, não houve encaminhamento, portanto, não há manifestação da Procuradoria Federal. Muito bem, acho que antes de eu fazer a leitura do voto, vou solicitar, eu já solicitei, né, mas de qualquer forma, uma apresentação técnica da SFF, que será realizada pelo especialista em regulação Elisaldo Batista, que realmente se debruçou sobre esse tema intensamente com a equipe da SFF, pelo menos nas últimas semanas, que eu sei que o trabalho foi bastante intenso para estarmos aqui hoje podendo deliberar sobre o assunto. Boa tarde, meu nome é Elisaldo Batista Dias, eu sou especialista da SFF. Vou fazer a apresentação sobre o resultado da análise que a área técnica fez do orçamento do ONS para o ciclo 2025-2027. Tá? Primeiramente, vamos falar das contribuições recebidas na consulta pública número 30, 2024. Né? Recebemos contribuições de 13 agentes, divididas em 71 itens. Recebemos contribuições de associações, da EDP, recebemos muitas contribuições do próprio ONS, né, do sindicato que representa a categoria dos empregados do ONS, e também da Secretaria do Ministério da Fazenda. Tá bom? Essas contribuições elas se focaram em 3 pontos principais. Né? O ONS, e a principal contribuição do ONS foi assim, a crítica como a SFF fez o seu comparativo. Né? Então, a SFF teve um outro olhar diferente na hora de fazer a base de referência, né? E o objetivo principal dessa comparação é obter a tendência em relação ao histórico de realização, né? Assim, a efetiva realização com as devidas atualizações e a data base de referência da proposta é mais adequada para refletir essa base de referência. Né? Outro ponto que teve muitas contribuições foi o pedido de inclusão de iniciativas ou de ações a serem realizadas pelo ONS. Né? Sobre esse ponto, a área técnica relata que o orçamento do ONS ele está sujeito a um rito próprio, com a submissão da proposta ao Conselho de Administração e posterior à Assembleia Geral, antes do envio ao ANEEL. O que foi observado no presente caso. Assim, para que novas iniciativas, novas ações ou novos projetos sejam inclusos no orçamento, é necessário antes a definição do escopo e o orçamento projetado. Né? Então, essas iniciativas, essas contribuições não foram aceitas. Né? Dentro dessas contribuições, o próprio ONS inseriu, né, fez a sua contribuição em relação ao programa nodal, que foi um pedido da própria ANEEL. Né? Outro ponto que foi muito debatido na consulta, que recebemos muitas contribuições, foi no sentido de limitar o orçamento do ONS ao IPCA. Né? Nesse ponto, atualmente, na regulação que é aplicável, que é a Resolução 1017, não tem uma definição expressa dessa limitação. Né? Então, a área técnica não propôs glosa com base nesse índice. Né? Em relação ao custo pessoal, né, já tem uma métrica própria para avaliar, que é feita a partir da pesquisa salarial. Em relação aos demais gastos, como materiais, serviços de terceiros, outros, aquisições e benfeitorias, a área técnica solicitou documentos comprobatórios, né, que sustentassem esses valores. Né? E também é importante ressaltar que foram solicitados esse conjunto de informações, mas, ao executar o orçamento, esses valores vão ser submetidos ao crivo da área técnica novamente, através da fiscalização da prestação de contas. Tá?
Na consulta pública 30/2024, né, foi submetido o orçamento originalmente proposto pelo INS, né, que fazia o montante de 3.382.894.000, né, sendo 1.239.511.000 para 2025, 1.116.110.000 para 2016, 1.027.272.000 para 2027, né. Após a avaliação dos custos de pessoal, a área técnica recomendou uma glosa, né, que faz um montante de 24% na rubrica pessoal, mais o reflexo desse corte, né, dos encargos sobre a receita no montante de 3 milhões. Né. Assim, a área técnica está recomendando a aprovação do orçamento do ONS no montante total de 3.355.173.000, né, sendo 3.047.211.000 para itens operacionais, 185.782.000 para a carteira de projetos e 122.181.000 para aquisições, benfeitorias e sistemas. Né? E, para sustentar todo esse custeio, né, como fonte de recurso, está previsto encargos de uso da transmissão no montante total de 3.252.659.000, que representa 96,9% de todo o orçamento do ONS, né? A participação das contribuições dos associados no montante de 95.026.000, que totaliza 2,8% das fontes de custeio, e o restante das fontes de custeio por outras receitas, que totalizam 7.048.000 reais, que totaliza 0,2% do orçamento do ONS. Tá? Nessa tabela é apresentado um comparativo, né, desse orçamento, já com essa glosa, em relação ao realizado do ciclo 2022-2024, corrigido pelo IPCA. Né. Essa base de referência que está sendo utilizada aqui se refere ao orçamento que já foi realizado pelo ONS até agora, novembro de 2024, mais o orçamento previsto para dezembro de 2024. E esses valores estão corrigidos pelo IPCA. Tá? Pela mesma base de referência que foi utilizada pelo ONS para fazer a sua orçamentação. Né? Então, previsto um crescimento de 29% em relação a essa base, né, do orçamento proposto, e esse crescimento está concentrado nas despesas de pessoal, com participação de 27%, serviços de terceiros com 30,5%, carteira de projetos participando com 10,5% e aquisições, benfeitorias e sistemas com 11,2%. E, como reflexo desse crescimento, há também o crescimento dos encargos sobre a receita, com 14,5%, e dos tributos, que estão crescendo 3,7%. Bom, em relação ao ciclo anterior, o ONS propôs, né, que fosse alterada a forma como era aplicado o reajuste orçamentário. Né. Anteriormente, esses reajustes eram aplicados a partir do segundo ano pelo IPCA acumulado do ano anterior. Né. O ONS propôs a forma de mudar tanto a metodologia como ele fazia a orçamentação, como alterar, por consequência, a forma como é feito também o reajuste. Né. Assim, eles realizaram a orçamentação com a data base de março de 2024, sem incluir nesse montante nenhuma expectativa de inflação. Né. A área técnica concordou com essa alteração de procedimento e, assim, está recomendando que o orçamento do ONS, a partir do próximo ciclo, seja reajustado já a partir do primeiro ano, né, pela inflação acumulada de março a dezembro de 2024. Pelo ano seguinte, o de 2026 vai ser reajustado pela inflação de março a dezembro de 2024, mais a inflação de 2025 e assim sucessivamente. Tá? Agora vamos adentrar aos principais itens de custo. Né? O primeiro dele, o mais representativo, é o custo de pessoal. Né? Inicialmente, o ONS encaminhou a pesquisa salarial, mas somente com a linha de remuneração TDA, né? E nessa linha não está contido os benefícios. Né? Assim, em setembro, a área técnica mandou um ofício ao ONS e pediu que fosse feita a abertura com todas as linhas de remuneração. Tá? No começo de outubro, em 9 de outubro, eles encaminharam
parcialmente esses dados e, em 23 de outubro, encaminharam a pesquisa completa. Tá? Então, aquela primeira determinação que fosse avaliado tanto os salários como os benefícios foi cumprida. Tá? Esses dados eles foram analisados pela área técnica, né, que, posteriormente, e que identificou um conjunto de divergências, né? Assim, foi pedido ao ONS que se manifestasse acerca dessas inconsistências. Tá? O ONS reenviou essa pesquisa agora, né, no começo de dezembro. Né? A área técnica realizou todos os cálculos a partir desses dados para determinar o valor de mercado, né, desse custo de pessoal, chegando a uma glosa de 34 milhões. Tá? A área técnica encaminhou essa memória para o ONS para que ele se manifestasse. Né? O ONS, em resposta, encaminhou a memória de cálculo do que eles entendiam como correto, que resultava em uma glosa de 21 milhões, e também pediu uma alteração conceitual, né? Que a SFF inicialmente realizou seus cálculos com base no salário base, né, o SBI, e o ONS pediu que fosse alterado o critério para o total em dinheiro alvos, que é a linha de remuneração a partir do qual eles constroem a tabela salarial deles. Né. Isso se deu ao fato de que o mercado paga a remuneração variável, que no caso do ONS é a PO, que corresponde à PPR atualmente, né. A área técnica entendeu que essa alteração era procedente e procedeu ao recálculo, né, dessa remuneração. Né. Esse recálculo resultou em um ajuste no total de 24 milhões. Né. Pelo cálculo que foi realizado, o salário base de mercado do ONS estava um pouco abaixo do mercado, no montante de 5,9 milhões, mas os benefícios o ONS estava pagando acima do mercado, no total de 30,7 milhões. Né. E a soma desses dois ajustes resulta na glosa de 24 milhões. Outro ponto adicional é que o ONS encaminhou as memórias de cálculo da folha, né? E, a partir dessas memórias de cálculo, foi possível identificar o quantitativo de pessoal, né, que o ONS estava prevendo. E, nessa avaliação, foi identificado que os 43 trainees não estavam no DQQ, né, e nem foi previsto nenhum tipo de escalonamento para a admissão desses profissionais. Né. A área técnica pediu ao ONS que se manifestasse sobre esse ponto, né, e o ONS justificou que foi revisada a estratégia do programa de trainee, né, considerando profissionais ainda finalizando a graduação. Portanto, esses novos profissionais não serão considerados força de trabalho. Né. Aí, em função dessas colocações, a área técnica propôs que o orçamento dessa rubrica ficasse bloqueado, né, ela não pode ser remanejada para os demais itens, né, das despesas pessoal, e que o ONS também justificasse como ele chegou ao valor previsto como salário de admissão desses profissionais. Né, e que seja entregue um estudo, né, até no primeiro RTPC de 2025. Bom, o segundo ponto é os custos dos administradores. Né? Essa remuneração ela engloba a remuneração em cargos e os benefícios dos 5 diretores, dos 17 membros do Conselho de Administração e dos 3 membros do Conselho Fiscal. Tá? Foi mandada uma pesquisa salarial de forma semelhante ao realizado para pessoal próprio. Né? A área técnica realizou a avaliação adotando o parâmetro de remuneração total e chegou à conclusão que o valor que foi orçado está um pouco abaixo de mercado. Tá? E, nesse ponto, a área técnica reiterou a determinação emitida no ciclo anterior de que o valor incluso para a performance organizacional não pode ser remanejado e que sua execução fica condicionada à adimplência pelo ONS em relação ao pagamento e ao cumprimento das sanções ou determinações estabelecidas pela diretoria da ANEEL. Bom, diante do crescimento que foi inicialmente observado, né, a área técnica adentrou o orçamento, né, para tentar entender quais eram as justificativas para o crescimento observado. Assim, por meio do ofício 407 de 2024, foi
pedido que o ONS apresentasse a metodologia, os parâmetros e as demais informações para se chegar ao montante orçado das iniciativas, né? Esse ofício ele se focou principalmente naquelas iniciativas que apresentavam mais crescimento e para aquelas que a ONS classificou como recorrente, mas que a fiscalização não identificou histórico de realização, né? Posteriormente, foi ampliado essa avaliação para os gastos pontuais também. Tá? Essa avaliação ela englobou as 17 NGTGs com maior crescimento, né? Compreendeu 59% dos gastos recorrentes e 74% dos gastos pontuais, né? E para fazer essa avaliação foram apresentados contratos, propostas comerciais, estimativas em contratos vigentes e projeções de demandas, né? Aqui a gente quer ressaltar que, apesar do ONS ter entregue esse conjunto de documentos, né, essas projeções e toda essa documentação ela poderá ser posteriormente fiscalizada em a segunda fase, na prestação de contas. Bom, sobre o cumprimento das determinações, né? Quanto à pesquisa, o ONS entregou os dados solicitados após ser demandado, né? E quanto à primeira determinação, que é a de automatização do processo de orçamentação, né? O ONS realmente construiu o sistema, ele tem um nível de detalhamento bem maior de informações do que o que vinha sendo entregue anteriormente, mas a área técnica entende que esse painel ele necessita de aprimoramentos. Agora, o último ponto é as recomendações que foram feitas na nota técnica 2062-2024. Tá? A primeira, que seja determinada a glosa no montante de 24 milhões no orçamento proposto para pessoal e 3 milhões nos encargos sobre receita como reflexo dessa redução, que totaliza 27 milhões. Tá? A segunda recomendação foi que os eventuais remanejamentos realizados para a migração de recursos entre os anos sejam objeto de aprovação pelo Conselho de Administração e envio da justificativa e respectiva ata de reunião no primeiro relatório trimestral de prestação de contas, após ocorrida a modificação. Tá? A terceira recomendação foi a vedação e remanejamento do orçamento da rubrica trainee, né, em razão do que foi falado. Né? A quarta determinação foi para que o ONS encaminhasse, junto ao primeiro relatório trimestral, um estudo fundamentando os valores do salário de admissão desse novo programa de trainee. Né? A quinta determinação é uma reiteração da determinação que já foi feita antes, né? Que a pesquisa ser entregue, junto com a proposta salarial, contenha todas as linhas de remuneração. A sexta recomendação foi para que o estudo de dimensionamento qualitativo do ONS contemple a avaliação de eficiência do operador em relação aos operadores de outros países ou de instituições similares, de forma ao que foi realizado no ciclo 2019-2021. Né? Isso porque, diante do crescimento do quadro de pessoal atual do ONS. Né? A sétima determinação foi para que o ONS realize a iniciativa manutenção do programa nodal, como foi solicitado pela CRT, e que, se eventualmente o recurso que foi colocado no montante de 360 mil não seja suficiente, o ONS, dentro da margem de gestão orçamentária concedida, faça os ajustes necessários, né, para cobrir essa iniciativa. Bom, por fim, seguindo uma sinalização que já foi dada pela própria relatora no voto da consulta pública, né, que seja estabelecido o prazo de 1 ano para que a SFF especifique as funcionalidades adicionais que entende necessário no sistema de captação orçamentária do ONS, né, e que sejam aplicadas tempestivamente até a captação orçamentária da proposta orçamentária trienal a ser apresentada em julho de 2027, observando, inclusive eventuais prazos intermediários definidos pela área técnica. Era isso, gente. Obrigado. Obrigada, Elisaldo. Foi super completa a sua apresentação. Eu estava aqui anotando. Eu vou fazer a leitura, então, de alguns itens do voto que propus, acho que aperfeiçoamento e algumas ponderações sobre alguns dos pontos que o Elisaldo trouxe. De resto, mantenho, com certeza, a proposta da área. Então, vamos lá.
Item 2.3.3, parágrafo 57, por favor. Isso, vamos lá. Então, aqui para falar um pouco sobre esse ponto, né, do quanto que o orçamento está crescendo acima do IPCA, e aí até estava recuperando aqui, inclusive a contribuição, né, do Ministério da Fazenda é nesse sentido, né, dessa preocupação com um orçamento que evolua acima do IPCA, então acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Então, vou fazer uma leitura rapidamente. Em relação a esse ponto, o aumento expressivo do orçamento do INS, crescimento de quase 28%, é uma preocupação compartilhada com o regulador, exigindo que seja avaliado com maior acuidade. Todavia, o IPCA faz uma referência média de uma cesta de produtos e de serviços da economia real, podendo não representar fielmente atividades específicas e especializadas, tampouco sendo imune a fatores exógenos ou externalidades que podem afetar substancialmente os custos previstos. A SFF apresentou comparações do orçamento proposto com a realização de anos anteriores, além da evolução de índices inflacionários. Tal comparação é importante para demonstrar, em bases comparativas comumente utilizadas no setor de energia elétrica, a evolução dos custos ao longo dos anos. Entretanto, não há na regulação aplicável definição expressa quanto à limitação do crescimento acima do IPCA, de tal modo que a área técnica não propôs glosa afeta a evolução desse índice. Além do mais, uma das fatias de maior relevância para o crescimento apontado, por exemplo, deve-se a bens e serviços de tecnologia da informação, sabidamente uma atividade cuja velocidade de crescimento da respectiva remuneração tem sido muito superior aos índices inflacionários médios. Outro vetor importante do custo é a expansão física do setor elétrico e, sobretudo, o número de agentes que operam no sistema. Essas duas realidades impõem ao operador constante redimensionamento da força de trabalho e esforços de informática para manejar conjunto de informações e de dados em franca evolução. Inclusive, essa mesma realidade é experimentada na ANEEL. Não obstante o esforço, reforço que o INS deve zelar continuamente pela eficiência e eficácia na condução de seus processos administrativos, mediante ações de gestão e de controle que promovam o uso prudente de seus recursos orçamentários nas despesas de custeio e investimento. Agora, vamos para o item 2.4.1, parágrafo 78, por favor. Além disso, a área técnica considerou procedente o argumento do INS para a construção de sua tabela salarial e, assim, realizou o cálculo do orçamento do pessoal do INS a valores de mercado, reconstituindo o salário base a partir da linha de remuneração total em dinheiro-alvo e adotando como parâmetro para o POPPR, que está escrito acima. Você pode subir só um pouquinho só para mostrar o que significa? Mais um pouco. Ali, ó, aqui. Remuneração variável. Então, pode descer. POPPR, que é a remuneração variável, desculpa. Então, adotando como parâmetro para a remuneração variável o pagamento de 99% de 2 salários bases de mercado. Ao fim, apontando uma glosa de 24 milhões, conforme informado pelo Elisaldo agora há pouco, o que corresponde a aproximadamente 1,7% do total desta rubrica. Conforme a avaliação da área técnica, a diferença residual entre os cálculos realizados pela SFF e pelo INS reside na NGTG 0155 PPR e é decorrente da incorreção na fórmula adotada pelo INS para os trainees, a qual está dobrando o valor da PPR devido exclusivamente a esses empregados. Diante disso, a SFF recomendou glosar um montante de R$ 24.815.576,03 no orçamento proposto pelo INS para o pessoal referente ao ciclo 25-27, com a consequente glosa correspondente sobre os encargos incidentes sobre a receita decorrente da redução correspondente da receita, equivalente a R$ 3.265.008,76. Contudo, encaminho proposta no sentido de não realizar esta glosa no presente momento pelas razões que exponho a seguir. A ANEEL sempre utilizou a métrica de 100% da mediana para avaliação desta rubrica. Contudo, no ciclo 19 e 21, prevaleceu o entendimento do diretor relator da matéria de se utilizar 120% da mediana, divergindo da proposição da SFF então. Portanto, isso porque era a primeira vez que a ANEEL aplicara a pesquisa e o INS precisava de um período de transição para fazer a adequação para o 100% da mediana. Pode descer.
Já para o ciclo 22 a 24, a então diretora relatora propôs novamente não glosar os valores dessa rubrica, por entender que restara comprovado o esforço do operador em propor um orçamento mais eficiente, alcançando um valor de 108% da mediana. Trago um recorte do voto condutor do orçamento ONS para o ciclo 22-24, que auxilia na contextualização dessa questão. De fato, quando a definição do orçamento referente ao ciclo 19-21, não era objetivo do regulador estabelecer um referencial insuficiente à execução das atividades do ONS, mas sim, com base na referência do praticado no mercado, estabelecer valores justos aos quais caberia ao operador perseguir, e ainda sinalizar a necessidade da modernização da gestão, eficiência operacional e produtividade do operador. Em verdade, no orçamento em análise, o ONS apresentou um quadro pessoal atualizado, com custo global 8% acima da mediana praticada pelo mercado pesquisado, porcentagem bem inferior ao verificado no ciclo passado, que ultrapassava 20%. Diante da análise apresentada na proposta orçamentária do ciclo 22-24, fica constatada a efetividade dos princípios que nortearam a elaboração da Resolução Normativa 780 de 17, a regulação por incentivos e a modicidade das tarifas. Também devo reforçar a importância que a pesquisa salarial reproduza com qualidade e padrão médio de mercado, pois são essas informações que permitem a adequada avaliação por parte da área técnica e da diretoria colegiada. Nesse esteio, baseada na melhor informação para minha tomada de decisão, permito-me discordar da área técnica e aplicar a glosa proposta, uma vez que as atividades exercidas pelo operador possuem particularidades que dificultam comparação direta com o praticado pelo mercado, e a comparação com o orçamento do treino 19-21 comprova o esforço do ONS para propor um orçamento mais eficiente. Por essas razões, considero que a proposta atendeu aos objetivos da eficiência e da prudência e deve ser aprovada integralmente, guardando coerência e razoabilidade com o aprovado pela diretoria colegiada no orçamento do ciclo anterior. Não obstante, ciente de que a análise da rubrica remuneração de pessoal exige um constante aprimoramento da análise adotada pela ANEEL e da prática de gestão do operador, reforço que, a cada análise orçamentária, a ANEEL mantém a sinalização para o ONS continuar perseguindo uma gestão eficiente que estabeleça um orçamento aderente ao praticado pelo mercado. Ao se avaliar o valor apresentado para o ciclo 25-27, vejo que o valor requerido pelo ONS para essa rubrica representa 101,7% da mediana praticada pelo mercado, conforme tabela 12 a seguir. Então, pode descer aqui só a comparação dos orçamentos, né? Perceba, a partir dos valores apresentados pelo ONS para o orçamento do ciclo 25-27, que a instituição deu mais um passo em direção ao atendimento do critério de 100% da mediana, corroborando o esforço do operador para propor um orçamento mais eficiente. Contudo, entendo que para os ciclos posteriores, o limite de 100% da mediana de mercado deverá ser observado, não restando mais razão para a flexibilização desse critério. Lembrando, a gente está aqui em 101,7%. Outro ponto de atenção refere-se ao resultado, acho que era só até aqui, não só até aqui, que é 87. Então, aqui nesse ponto, eu sigo o mesmo entendimento dos últimos dois relatores ao longo desse processo, de acompanhar a evolução, né, dessa dotação orçamentária para salários e benefícios do pessoal, e entendo que o operador está fazendo um esforço, né, para convergir para essa mediana de 100%, a gente já está muito próximo, então, nesse sentido, eu proponho não aplicar a glosa. Agora, parágrafo, desculpa, 77, 127, por favor. A Resolução Autorizativa 10.991 de 21 elenca apenas as alterações na carteira de projetos, que devem ser submetidas pela diretoria do ONS ao Conselho de Administração. Assim, de forma a manter coerência com o Estatuto Social do ONS, a SFF recomendou o aprimoramento nos dispositivos, submetendo as alterações do orçamento aprovado entre os anos do ciclo orçamentário, de 25 a 27, ou seja, os remanejamentos orçamentários ao longo do ciclo, ao Conselho de Administração do ONS. E o texto está assim como proposto pela área. Os remanejamentos realizados na forma do parágrafo anterior ficam condicionados à aprovação prévia pelo Conselho de Administração e o envio da justificativa e da respectiva ata de reunião no primeiro relatório trimestral de prestação de contas encaminhado à ANEEL após a referida modificação. Contudo, considerando a natureza estratégica que um conselho de administração possui numa estrutura de governança corporativa e a natureza trienal do orçamento que passa por sua aprovação, não me parece razoável submeter remanejamento de orçamento entre anos de itens que não detenham esse caráter mais estratégico, como despesas como manutenções prediais ou com viagens, por exemplo.
sendo relevante que esse colegiado dedique seu tempo a temas de maior relevância estratégica e estruturante, como as alterações da própria carteira de projetos, cujo remanejamento pode ter impacto no setor elétrico. O ciclo de orçamento de 3 anos foi justamente concebido para que o operador possa executar as alterações e ou remanejamentos dentro desse ciclo de forma mais flexível, de modo que entendo que se todos os remanejamentos forem submetidos à aprovação do CA, faria talvez mais sentido voltar à lógica de aprovação anual do orçamento. Pode descer. Assim, encaminho o voto, mantendo a necessidade de submissão das alterações do orçamento aprovado entre os anos do ciclo orçamentário 25-27 ao Conselho de Administração do INS, relativas à aprovação das alterações na carteira de projetos, com a necessidade de envio das justificativas e da respectiva ata de reunião no primeiro relatório trimestral de prestação de contas RTPC. Outro aspecto que mereceu reflexão da SFF diz respeito ao parágrafo 8º do artigo 10 da Resolução 1017, que veda o pagamento de bonificação de performance organizacional aos diretores do ONS, caso haja o descumprimento pelo ONS de determinações estabelecidas pela diretoria da ANEEL sobre a matéria orçamentária. Assim, proponho em linha com a avaliação da área técnica a inserção do seguinte dispositivo, de forma a elencar, não exaustivamente, descumprimentos que se enquadrariam no artigo 10 acima destacado, sem prejuízo das determinações dos processos de fiscalização em andamento. Parágrafo único. Para efeito do estabelecido no CAPT, entende-se por descumprimento de determinação estabelecida pela diretoria da ANEEL a não observância dos limites gerenciáveis e de regras estabelecidos nesta resolução. Neste ponto, em relação à redação proposta pela SFF, achei por bem incluir a qualificação gerenciável aos limites orçamentários que, porventura, possam ser infringidos pelo ONS. Isso porque há rubricas indexadas a índices inflacionários e atributos cujas dinâmicas podem potencialmente escapar à margem de gerenciamento do operador, como, por exemplo, as despesas como aluguéis, normalmente atreladas ao IGPM. Todavia, trata-se de uma hipótese potencial que, naturalmente, deverá ser justificada e submetida ao crivo da agência, como em qualquer caso de natureza excepcional. Isso porque o regramento da ANEEL também prevê a possibilidade de remanejamento de despesas orçamentárias entre as rubricas, o que já constitui margem de manobra natural para acomodar as incertezas inerentes a cada qual das competências financeiras. De qualquer modo, entendo por bem determinar a SFF que, em conjunto com o ONS e em um prazo de 6 meses, especifique melhor quais rubricas são passíveis de resultados extraordinários não gerenciáveis e quais não o são. Então, esses eram os pontos. Agora, deixa eu ver. 136, por favor. Aqui, desculpa. Só subir. Só voltei. Mais um pouquinho. Deixa eu só aqui. Então, é do aperfeiçoamento da metodologia aplicada à aprovação do orçamento. Deixa eu só ver aqui. Isso. Esse é o final do voto, depois eu passo para o dispositivo. Enquanto relatora desse processo, constato a enorme dificuldade que temos para aprovar o orçamento do ONS. Se, por um lado, precisamos aprovar uma peça orçamentária eficiente e adequada para que o Operador Nacional do Sistema Elétrico exerça suas competências dentro da melhor técnica, por outro, a assimetria de informação é intransponível, limitando o pleno exercício da fixação de um orçamento idealisticamente mais módico para todos os usuários do sistema. A cada 3 anos, debatemos-nos com uma série infindável de interações com o ONS na inexequível expectativa de auditar todos os custos incorridos pelo operador. Apenas este ano foram 23 reuniões para tentar avaliar as minúcias de cada rubrica. Pode descer, por favor, que eu não consigo ver aqui. Sobe um pouquinho. Ainda assim, recorrendo-se a recortes amostrais diante de um sem número de nuances e especificidades que cada competência financeira pode revelar. Em realidade, tal medida tem premissa de fundo conhecida, a de que a regulação pelo custo induz o operador a buscar um orçamento mais eficiente. Tal tarefa, na prática, mostra-se contraproducente. Além disso, observa-se a ausência de incentivo para que os agentes busquem a eficiência alocativa dos recursos orçamentários do ONS, o que poderia ajudar a aumentar a eficiência e eficácia na gestão dos recursos destinados ao operador. Também não posso deixar de observar as contribuições que questionam o expressivo aumento no custeio do ONS e seu custo para toda a sociedade. Afinal, quando aprovamos o orçamento do ONS, este custo será rateado por todos os usuários do sistema. Considerando tudo isso, entendo que a ANEEL deve dar um passo adiante,
razão pela qual proponho determinar que a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração e de Mercado de Energia capitaneie um estudo com base em regulação por incentivos, em conjunto com a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica e a Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado para aplicação futura na análise e aprovação do orçamento do ONS. Então, podemos ir para o dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por aprovar a emoção da resolução autorizativa na forma da minuta anexa que estabelece o orçamento econômico do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, referente ao ciclo de janeiro de 25 a dezembro de 27, no montante de R$ 3.382.894.000. Determinar que o ONS encaminhe, junto ao primeiro relatório trimestral de prestação de contas RTPC, estudo fundamentando os valores dos salários de admissão do novo programa de trainee. Determinar que a pesquisa salarial a ser encaminhada pelo ONS na próxima revisão orçamentária para diretores e empregados contém as seguintes linhas de remuneração: salário básico, salário base, total em dinheiro alvo, remuneração fixa, remuneração direta alvo, benefícios, remuneração total e remuneração total alvo. Determinar que o estudo de dimensionamento qual e quantitativo do quadro de pessoal do ONS para a próxima revisão orçamentária contemple a avaliação de eficiência do ONS em relação aos operadores de outros países ou, alternativamente, em relação a outras instituições semelhantes, de forma similar ao estudo realizado pela consultoria Bain & Company no orçamento do ciclo 19-21. Determinar que o ONS realize iniciativa manutenção do nodal CIAS-T dentro da natureza de gasto serviço de terceiros, tipo de gasto, consultoria no valor de R$ 360 mil, devendo o ONS realizar remanejamento se fizerem necessários recursos adicionais para a realização dessa iniciativa. Determinar que a SFF especifique no prazo de 1 ano as funcionalidades adicionais que entenda necessárias para que o painel de captação orçamentária do Operador Nacional do Sistema Elétrico seja aperfeiçoado com vistas a recepcionar a nova proposta orçamentária trienal do operador para o ciclo 28-30, que tinha mais um espaço. Determinar que a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica elabore um estudo com base em regulação por incentivos, em conjunto com a STD, a STR e a SFF, para aplicação futura na análise e aprovação do orçamento do ONS, aqui também tem. Por fim, determinar a pode descer, acho que é a SFF, em conjunto com o ONS, em um prazo de 6 meses, especifique quais rubricas são passíveis de resultados extraordinários não gerenciáveis e quais não o são, de modo a qualificar o comando previsto no artigo 10 da Resolução Normativa 1017, de 19 de abril de 22. É o voto. Em discussão a matéria. Bem, diretora Agnes, parabéns pelo voto. Parabéns também, mais uma vez, à equipe técnica aqui, o Rodrigo, a doutora Maria Luísa está de férias, não é isso? Mas também toda a equipe técnica da SFF, Elisaldo, que fez a apresentação. E eu acho que o ponto importante em toda essa discussão, primeiro nós fizemos um esforço muito grande para deliberar esse processo antes do ano de 2000, antes do ano se encerrar. É claro que, considerando toda a natureza prescritiva deste orçamento, todo ano, na realidade não todo ano, já foi todo ano a gente aprovava e era realmente uma grande dificuldade. A simetria de informações brutal, como a doutora Agnes falou, que não tem... o nosso trabalho para definirmos o orçamento, ele não tem conseguido, na minha avaliação, na nossa avaliação, ser eficiente o suficiente para dar incentivos necessários a que não se tenha elevações constantes de custo do orçamento. Naturalmente, um orçamento ele cresce com o tempo, há toda uma questão inflacionária e outras questões, mas, de fato, quando nós verificamos o valor do aumento, nos causa, sim, preocupação, mas em que pese todo o esforço que foi feito pela área técnica, a melhor decisão é exatamente a decisão
trazida pela diretora Agnes. E eu faço referência, diretora Agnes, a respeito das determinações que constam no seu voto, especificamente o item que trata da... Só um momentinho. É a última determinação. Determinar que a SFF não permite, não, desculpe, não é esse, a penúltima, que a SFF especifique no prazo de 1 ano as funcionalidades adequadas para o painel de captação orçamentária. Desculpe, no meu voto aqui é a penúltima de fato. Determinar que a SGM elabore um estudo com base em regulação por incentivos, em conjunto com a STD, Superintendência de Gestão Tarifária e Econômica, e SFF, para aplicação futura na análise e aprovação do orçamento do ONS. E aqui eu trago algumas perspectivas. O ONS ele tem uma natureza diferente de outros operadores ao redor do mundo. Então, em outros operadores, eles possuem, inclusive, receita própria, relacionada a receitas de congestão de sistema, e no nosso não, o nosso é basicamente, e outros serviços que são prestados. O nosso, basicamente, a receita está associado à tarifa de energia elétrica. E é relativamente fácil cobrar esse orçamento, porque está na nossa tarifa, então a gente deixa esse debate de orçamento muito prescritivo, como foi falado aqui pela diretora Agnes. E aqui eu coloco algumas questões aqui em perspectivas. Por exemplo, as metas organizacionais, elas estão associadas à performance organizacional, onde há ali indicadores específicos que, se alcançados, há uma correlação com a remuneração a ser extraordinária, a ser recebida pelos dirigentes. Mas não há nenhuma meta associada ao cumprimento de orçamento, ou eventual uma maior eficientização deste orçamento. E eu coloco aqui que algumas perspectivas que poderiam ser objetos, não são exaustivas, acho que as áreas técnicas têm mais elementos para procurar quais seriam os principais pontos a serem explorados. Mas, por exemplo, restrições de atendimento, desligamentos na rede onde o ONS, de alguma forma, possa ter contribuído para esse desligamento, geração termoelétrica, custos de ESS, ou seja, nós poderíamos, de alguma forma, associar a qualidade da prestação de serviço do ONS e fazer uma vinculação com uma regulação por incentivo para o operador. Então, diretora Agnes, eu adiciono apenas esse comentário, mas já encerrando aqui a minha contribuição no seu voto, e parabéns mais uma vez, e principalmente pela determinação que teve de tentar pautar esse processo até o fim do ano. E aqui o diretor Ricardo está fora, e eu cheguei de viagem na madrugada, mas não tínhamos como não atender o seu pedido, dado a relevância aqui do tema. Sandoval, e aproveitando o seu comentário, e também aproveitando para elogiar o voto da diretora Agnes, esse ponto, para mim, parece muito importante, que essa questão do orçamento pelo custo, me parece que a gente fica numa posição de aprovar ou não, e sem muito controle do que efetivamente um incentivo. Acho que o orçamento pelo incentivo é importante. Sandoval citou alguns pontos aí, eu vou citar um outro que lembrei agora, Sandoval, que é aquela previsão de despachabilidade eólica e solar que o ONS faz. Eu acho que isso seria muito importante, porque se essa previsão não for precisa, a gente acaba podendo despachar térmica sem a necessidade. Eu acho que isso é uma questão que precisa aprimorar. Esse ponto, eu acho que também pode fazer parte dessa discussão. Eu acho que é um avanço importante posto pela diretora Agnes. Agora, me permito fazer mais 2 comentários, diretora Agnes.
quanto à questão da glosa, eu já adianto que eu não concordo com a não aplicação da glosa. Eu acho que nós já deixamos de aplicar em 2 ciclos passados, a distância era muito grande, fazia um período de adaptação razoável, mas eu entendo que se a gente está sempre relevando e não aplicando a glosa, eu acho, no meu entendimento, que é um desincentivo à melhoria contínua a gente não aplicar a glosa. E, na minha visão, tem pouca efetividade, porque o orçamento previsto para o próximo ano de cumprimento é 96%, se ficar dentro desses 96%, pode ser adequado. Mas eu acho que a ANEEL precisa passar um sinal de que é o 3º ciclo consecutivo que não é cumprida a meta e nós não aplicamos nenhum tipo de glosa ao ONS. Eu acho que o sinal que nós precisamos passar é que tem que cumprir e essa glosa vai ser aplicada. Esse é o meu entendimento. E o outro entendimento é a questão dos remanejamentos passarem pelo Conselho de Administração. Eu recebo, por vezes, aqui reclamações da pouca efetiva participação do Conselho de Administração do ONS nos problemas do ONS como um todo. Eu entendo, tá? Pela a sustentação oral do representante do ONS, eu sei que vai criar um trabalho muito grande, mas, assim, eu viria com bons olhos a questão do Conselho ter mais participação mais efetiva do Conselho de Administração do ONS, que no final do dia são os agentes, são representantes dos agentes, tendo como remanejar, opinar ou não pelo remanejamento de verba de orçamento de um ano para o outro. Para mim, faria todo sentido. Agora, tendo em vista que a gente está em 3 diretores, no final, num esforço de aprovar isso esse ano, é um assunto que eu só vou deixar registrado e adianto que acompanho o seu entendimento de flexibilizar essa norma e não passar pelo Conselho de Administração, mas, para mim, a glosa é uma questão muito importante. Eu acho que um sinal da ANEEL, um sinal de fiscalização, senão ela tem que ser glosada. Acho que eram esses os meus comentários. Obrigada, diretor Sandoval, diretor Tilly. Diretor Sandoval e Tilly, assim, sobre o primeiro ponto, né, da gente tentar refletir sobre como criar um orçamento por incentivos, não, e por custos, aí com todas essas possibilidades de atrelar resultados específicos, né, que a gente entende que sejam desejáveis da operação em si. Achei muito, muito bons os comentários. Acho que a SGM, junto com as equipes, vão ter um bom desafio pela frente de fazer esse tipo de reflexão. E aí, com relação aos seus pontos, diretor Tilly, fico feliz, assim, porque a gente está realmente nessa situação, né, de ter só 3 diretores e estamos todos aqui nesse esforço de aprovar o orçamento, como disse o Márcio Kennedy, né, para o operador poder começar um ano realmente já tocando os projetos, que a gente sabe que não são poucos. E aí, da minha parte, assim, considerando justamente esse seu esforço também de buscar uma solução de compromisso, gostaria de ouvir o diretor Sandoval, né, sobre a questão da glosa. Eu busquei trazer o mesmo entendimento dos diretores anteriores, no sentido de verificar essa convergência, né, para o ponto do 100% da mediana, mas entendo também, claro, que talvez 2 ciclos, 6 anos de transição já seja o suficiente, e que, eventualmente, então, a gente possa, sim, aplicar a glosa. Mas gostaria de ouvir o diretor Sandoval sobre isso. Não, perfeito, Agnes. Olha, eu concordo com o diretor Ricardo. Eu acho que existem circunstâncias que elas são muito mais importante o sinal em si do que o valor. Estamos falando de um orçamento muito grande e essa diretriz do alcance da mediana com relação à remuneração dos colaboradores do ONS, de fato, ela era uma batalha muito grande nossa aqui. Eu me recordo que eu fui relator desse processo em algum momento e eu entendi que, naquele momento, era impossível chegar-se aos 100% e criamos ali uma transição. Mas, nesse momento, agora, nós chegamos numa circunstância em que
é importante dar esse sinal, inclusive até para valorizar todo o trabalho que foi feito aqui pela área técnica, um trabalho muito, muito dedicado, e que a gente tem certeza de que os 6 anos que estão citados seriam e foram necessários para chegarmos à mediana. Certamente o ONS compreenderá, e da minha parte eu também concordo com o diretor Ricardo, e também concordo com a ponderação feita pelo diretor Ricardo com relação à necessidade de uma maior e mais qualificada participação do Conselho do ONS na gestão da diretoria executiva do ONS. Por vezes, nós temos nos deparados com situações aqui, e o ONS, que certamente está acompanhando essa audiência pública, os dirigentes e os conselheiros, sabem o quanto eu tenho sido bastante enfático na necessidade de uma maior participação do Conselho na gestão da diretoria executiva do ONS. E não estamos falando aqui para fazer parte do dia a dia. O dia a dia são a diretoria executiva. Mas há necessidade de decisões importantes, e o Conselho de Administração do ONS tem e deve necessariamente ser envolvido. Agora aqui, claro, em nome de todo o contexto que o diretor Ricardo colocou, eu também acompanharia a proposta dele e a proposta no caso, a proposta do diretor Ricardo, de trazer a relevância à superfície essa discussão, mas nesse momento agora nós nos alinharmos aqui para que pudéssemos aprovar o orçamento do ONS. Muito bem, então, da minha parte, já adianto, né, que eu altero o voto para considerar o valor da glosa. Eu já te mandei pelo WhatsApp, Sandoval, o dispositivo com o novo valor, e agradeço realmente o comprometimento de vocês para aprovarmos esse processo. Ótimo. Então, em discussão, em votação. Eu acompanho o voto da diretora relatora. Eu também acompanho o voto da diretora Agnes e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma de minuta anexa, que estabelece o orçamento econômico do Operador Nacional do Sistema Elétrico referente ao ciclo de janeiro de 25 a dezembro de 27, no montante de R$ 3.355.173.000. Também decidimos, por unanimidade, determinar que o ONS encaminhe, junto ao primeiro relatório trimestral de prestação de contas, estudo fundamentado dos valores dos salários de admissão do novo programa de trainee, determinar que a pesquisa salarial a ser encaminhada pelo ONS na próxima revisão orçamentária para diretores e empregados contenham as seguintes linhas de remuneração: salário base, salário básico, salário base, total em dinheiro alvo, remuneração fixa, remuneração direta alvo, benefícios, remuneração total e remuneração total alvo. Determinar que o estudo de dimensionamento quali-quantitativo do quadro de pessoal do ONS para a próxima revisão orçamentária contemple a avaliação de eficiência do ONS em relação aos operadores de outros países ou, alternativamente, em relação a outras instituições semelhantes, de forma similar ao estudo realizado pela consultoria Bain & Company no orçamento do ciclo 19-21. Determinar que o ONS realize a iniciativa manutenção do nodal SEAS-T dentro da natureza de gasto, serviços de terceiros, tipo de gasto, consultoria no valor de R$ 360.000, devendo o ONS realizar um remanejamento, se fizerem necessários recursos adicionais para a realização dessa iniciativa. Determinar que a SFF especifique no prazo máximo de 1 ano as funcionalidades adicionais que entenda necessário para que o painel de captação orçamentária do ONS seja aperfeiçoado com vistas a recepcionar a nova proposta orçamentária do ONS para o ciclo 28-30. Determinar que a SGM
elabora estudo com base em regulação por incentivos, em conjunto com a STD, a STR e a SFF, para aplicação futura na análise e aprovação do orçamento do ONS. Determinar que a SFF, em conjunto com o ONS, no prazo de 6 meses, especifique quais rubricas são passíveis de resultados extraordinários não gerenciáveis e quais não o são, de modo a qualificar o comando previsto no artigo 10 da Resolução Normativa 1117, de 19 de abril de 22. Próximo item. O último item da pauta é o de número 48, é o número 3, processo 48.500.00.3185.2024.85. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Sul-Sudeste, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição CETEP Catanduva 3, localizada no município de Catanduva, estado de São Paulo. Diretor-relator Fernando Luiz Mos Ferreira da Silva. O voto será lido pelo diretor Ricardo Tille e há um pedido de sustentação oral para este item. Doutor Dana, esse processo estava no bloco da última reunião pública ordinária que nós fizemos neste ano. Pelo alongar da hora, não conseguimos concluí-lo. Esse voto está disponível na internet desde a época lá da reunião. Por isso, eu vou pedir para ir direto à sustentação oral, por favor. A sustentação oral será apresentada pelo senhor André Fabian Edelstein, representante das empresas SPS São José das Borboletas 1 e Cerradinho Terra. O senhor dispõe de até 10 minutos. Obrigado. Boa tarde, senhor diretor-geral, demais diretores que estão remotamente, senhor secretário, senhor procurador. Nós representamos as empresas proprietárias da linha, da faixa, na verdade, de servidão, que seria objeto dessa DUP. E antes de passar aqui para a questão de mérito, acho que é importante chamar a atenção dos senhores com relação à ocorrência de alguns vícios processuais que merecem ser observados pelos senhores. E destaco desde logo que nós não nos opomos, ao contrário, somos absolutamente a favor a agilidade, celeridade, preocupação e comprometimento dessa diretoria em fazer com que os processos andem da maneira mais célere possível. Mas é importante destacar que dessa finalidade não pode haver a inobservância de regras processuais estabelecidas para a deliberação, que têm sido tão bem zeladas também por essa diretoria. E, nesse sentido, vale lembrar um amplo debate que ocorreu na última reunião ordinária de 2024, no qual essa diretoria, com bastante profundidade, com a participação, inclusive, do Procurador-Geral, debateu se um novo parecer da Procuradoria no processo administrativo caracterizaria ou não um fato novo para tornar insubsistente um voto que já havia sido proferido no julgamento do processo anterior. Pois bem, essa regra está prevista na norma de organização ANEEL 18, e aqui entendemos nós que há 3 vícios que também, caso esse processo venha a ser julgado nessa reunião extraordinária, também, e sem a participação do diretor-relator, estariam sendo ofendidas. 3 regras estariam sendo ofendidas. A primeira regra é a própria possibilidade do processo ser deliberado em reunião extraordinária. E aqui o artigo 33 da norma 18 traz objetivamente quais são as hipóteses em que os processos podem ser objeto de deliberação em reunião extraordinária. São eles a urgência na deliberação e quando dessa urgência for primordial para o cumprimento de obrigações da agência. Aqui nos parece que não há a caracterização de nenhum desses requisitos que permitiriam o julgamento desse processo em reunião extraordinária. Mas, indo além, e aqui acho que vem o ponto, a nosso ver, mais grave, é a deliberação sem a participação do diretor-relator. E aqui a norma, a mesma norma 18, ela traz, no primeiro ponto aqui destacado, a responsabilidade do relator pela relatoria do processo,
e aqui, com todo respeito ao diretor Tille, responsável nessa reunião pela leitura do voto do diretor Fernando Mosna, mas o fato é que o artigo 27 ele prevê de forma muito clara que, havendo a necessidade de deliberação de matéria de caráter urgente, como nós dissemos aqui, nos parece que não seria o caso, mas superada essa questão, sobrevindo casos de férias do diretor relator, esse deve solicitar à Secretaria-Geral a redistribuição a outro relator, o que não ocorreu. Então, ocorrendo essas duas situações, o que deveria ocorrer seria a redistribuição a outro relator. E aqui, por lealdade, nós não ignoramos que a norma 18 tem uma previsão de leitura do voto, mas, caso um diretor não possa participar, mas a norma não é expressa ao tratado do diretor relator, que tem um papel fundamental e diferente dos demais diretores na deliberação do processo. Qual que é o efeito prático disso? Na prática, acaba-se tendo um cancelamento da distribuição do processo. E aqui, o terceiro vício, senhores, a inobservância do rito de deliberação. Vejam que a norma 18 ela traz um passo a passo bastante claro, começando pela leitura do relatório, pronunciamento das partes, que é a sustentação oral, depois a leitura do voto pelo diretor relator, seguidos de debates orais. Debates esses que, na sequência da norma, no artigo 22, se prestam à formação de um convencimento, podendo os demais diretores formularem perguntas ao diretor relator, de modo a melhorar o seu entendimento quanto à matéria. E o artigo 23 continua dizendo que, encerrado o debate, abre-se a fase de votação, arguindo-se o diretor relator quanto à manutenção do seu voto. Quer dizer, em função do pronunciamento das partes, da sustentação oral e dos debates, o diretor relator pode, inclusive, mudar o seu voto, de forma que a não participação do diretor relator no processo de deliberação desse caso compromete todo esse rito de deliberação. Aqui nós temos um fluxograma, então vejam que a norma não sem a sua finalidade, sustentação oral, leitura do voto pelo diretor, debates e perguntas ao diretor, formação do convencimento, abre-se a votação, o diretor tem a possibilidade de revisar o seu voto, os demais votam e se proclama o resultado. Então, respeitosamente, entendemos que o julgamento desse processo nessas condições fere diretamente essas normas aqui indicadas. Pois bem, avançando de forma bem rápida aqui com relação ao mérito, trata-se aqui de um pedido de DUP, nós representamos as proprietárias de parte das terras que seriam atingidas por essa DUP. As empresas que nós representamos apresentaram um pedido de diretrizes urbanísticas para um loteamento, onde que seria atravessado por essa DUP, isso foi em 2021, e muitos anos depois, agora em setembro, houve o pedido de DUP pela distribuidora. Foi apresentada uma manifestação pelos proprietários, mostrando alguns vícios que impedem a emissão de DUP. A nota técnica opinou de maneira favorável à emissão, como foi relatado pelo diretor Ricardo Tille, o processo estava pautado para deliberação na última RPO e acabou sendo tirado de pauta e incluído nesta reunião extraordinária. A faixa aqui, aí que eu chamo a atenção dos senhores, lá em cima tem um ponto horizontal, bem na parte superior, é essa faixa que seria objeto da DUP de servidão. E aqui embaixo você tem um loteamento, todo um projeto de loteamento que será implantado pelas empresas aqui pelas quais nós representamos. E acima é cana-de-açúcar, plantação. Então, aqui a gente está tratando do empreendimento de alto padrão que seria afetado, e aqui na frente, passaria bem na frente da portaria. Lá em cima, quando faz essa curva, passa bem na frente da portaria. Expandindo um pouco a imagem aqui, eu não vou passar rápido por ela, mas o fato é que alguns vícios ocorreram nesse processo de DUP. O primeiro, e aqui a nota técnica traz como justificativa, nós apontamos esse vício, que é a falta dos proprietários terem sido procurados pela distribuidora quando houve o georreferenciamento e também para tratativas de acordo. E aqui a justificativa da nota técnica, que é reproduzida no voto, é que a distribuidora teria contratado a empresa geoambiental, a fim de conduzir acordos amigáveis com os proprietários dos imóveis relacionados ao longo do trajeto da referida linha de distribuição para a constituição de servidão de passagem. Ora,
é evidente que a simples contratação de uma empresa terceirizada não caracteriza o cumprimento dessas obrigações. Avançando aqui, talvez aqui no ponto mais relevante, vale lembrar que o PRODIST, no seu módulo 2, ele traz alguns critérios que devem ser observados pela distribuidora para planejar a expansão do seu sistema. No item 83 do módulo 2 do PRODIST, está previsto que o planejamento deve ter como objetivo buscar alternativa de menor custo global. E no 84, que os estudos de natureza econômica e financeira devem considerar a regulamentação tarifária. Então, vejam, senhores, nos parece que nenhuma dessas hipóteses aqui foram atendidas, na medida em que, como eu coloquei, a faixa de terreno atingida passará por um loteamento de luxo, com o qual a indenização será substancialmente mais elevada do que se passasse por área dedicada à agricultura, o que implicará um repasse desse custo adicional para os usuários finais. Lembrando que o Manual de Contabilidade prevê que direitos de passagem devem ser caracterizados como ativo intangível, e o PRORET, no seu módulo 2.3, prevê também que as servidões devem ser consideradas na base de remuneração, de forma que esse custo adicional será, então, repassado aos usuários, impactando na modicidade tarifária que essa agência tanto preza. Por fim, como pedido subsidiário, o que se solicita é que, ainda que venha a ser aprovada a DUP, que se determine uma instauração de mediação administrativa para discutir eventual alteração do traçado e, se for o caso, em indenização. Agradeço novamente a atenção dessa diretoria. Muito obrigado. Muito obrigado pela manifestação, doutor André. Solicito manifestação da Procuradoria e peço especial atenção ao senhor procurador aos pontos trazidos na sustentação oral do representante jurídico. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Em relação ao mérito da demanda, o que foi tratado por último na sustentação oral, não houve encaminhamento, portanto, não há manifestação em parecer da Procuradoria Federal. Em relação às questões regimentais, o que se entende primeiro em relação à qualificação da urgência é que essa é uma competência. Eu cumprimento o doutor André Aldestein, antes de tecer meus comentários, sempre muito combativo aqui nesse púlpito. Em relação à qualificação da urgência, essa é uma competência deste colegiado para que se atribua essa qualificação ou não. Então, caso o relator tenha entendido como urgente, e assim o colegiado se manifeste e acolha essa proposição, então o processamento pode ser feito da forma como adotada pelo senhor relator, tanto pelo senhor relator quanto pelo senhor diretor que lê o voto nesta oportunidade. Em relação ao artigo 27, que detalha na norma de organização da ANEEL, que foi trazido aqui, havendo a necessidade de deliberar sobre matéria de caráter urgente, sobrevindo o caso de férias, como é o caso da ausência justificada do diretor Fernando Mosna, diretor relator, que então deveria solicitar à Secretaria-Geral a redistribuição ao outro diretor para relatar a matéria. Bom, ao entendimento da Procuradoria, pela localização, pela questão topográfica de onde está esse dispositivo e pela lógica que decorre da leitura completa, integrada da norma de organização número 18, de que o mandamento, a consequência posta na parte final do dispositivo se aplicaria, então, para quando não houvesse instrução do feito. Nesse caso, já havia instrução concluída, já havia voto, e se o relator já disponibilizou, portanto, o voto, o processo está instruído, então não vejo, senhor relator, senhor diretor-geral, nessa hipótese, caso haja, então, o julgamento positivo pela ausência de caráter urgente na deliberação por parte desta diretoria colegiada, não vejo nulidade a inquinar o processo. Muito obrigado, senhor procurador. Pois não, Ricardo, desculpe. Obrigado, procurador. Obrigado também ao ilustre doutor André pela sempre combativa defesa do direito dos seus clientes. E aqui, deixa eu só fazer uma argumentação. Primeiro, é que
que há previsão no orçamento que, por impedimento do diretor, que ele possa pedir um outro diretor que leia o voto. Entendo que não diz diretor-relator, mas normalmente o voto, por origem, por maioria das vezes, o voto é do diretor-relator, então o próprio regimento permite que se faça isso. Quanto à urgência, o diretor Fernando me assentou que existe um problema de demanda nessa região de São Paulo, é um problema de carga, essa obra já está em fase atrasada, pode comprometer o abastecimento da região lá de São Paulo, o atraso na emissão da DUP. Então, para mim, foi caracterizada a urgência, eu vou encaminhar a leitura do restante do voto do diretor Fernando nesse sentido. Só um minuto para eu me organizar aqui. Trata-se de solicitação formulada pela Energisa Sul-Sudeste, distribuidor de energia elétrica S.A., para a declaração de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa da área de terra necessária para a passagem da linha de distribuição de 138 kV CETEP, Catanduva 3, localizada no estado de São Paulo. A ANEEL detém competência legal para avaliar e declarar áreas como utilidade pública nos termos do artigo 10 da Lei 9.074, de 7 de julho de 95, com redação dada pela Lei 9.642, de 27 de maio de 98, que regulamentou o tema por meio da Resolução Normativa 919, de 23 de fevereiro de 2021. A requerente informou que a linha de distribuição da CETEP Catanduva 3 terá uma tensão nominal de operação de 138 kV, circuito duplo, inicia-se na LT 138 UHE Ibitinga, Catanduva, de responsabilidade da CETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., e termina na subestação Catanduva 3, de responsabilidade da Energisa Sul-Sudeste, distribuidor de energia S.A., e atinge o município de Catanduva, estado de São Paulo. A descrição da área necessária para a construção da linha de distribuição de 138 kV, bem como a de seu traçado, consta no memorial descritivo inserido no anexo do documento do processo 48.513.26100 de 2024, parte integrante deste processo. No que diz respeito à largura da faixa de servidão, informou que adotará faixa de servidão de 30 e 10 metros de largura, exceto nos trechos descritos na tabela 1. A seguir, foi utilizada a norma NBR 5422 para a determinação da faixa. Ainda, segundo a análise da SCE, essa é uma área requerida para declaração de utilidade pública e está compatível com a área descrita na planta baixa enviada, sendo necessário para a implementação deste ativo de transmissão. Como mencionado, a SPE São José das Borboletas 1 Limitada e a Cerradinho Terra Limitada protocolaram requerimento administrativo com aspecto para embasar a negativa de emissão de declaração de utilidade pública de terra necessária para passar de linha de transmissão e distribuição 138 kV CETEP Catanduva 3. Inicialmente, o grupo Vive, não sei se é esse o nome do grupo, alega descumprimento dos preceitos normativos trazidos pela Resolução 919, especificamente do artigo 10. Embora tal artigo estabeleça algumas obrigações ao concessionário, permissionários ou autorizado, é certo que seu parágrafo 3º deixa claro que tais encargos não são requisitos para a emissão da DUP, prevendo, inclusive, que não é necessário enviar documentação que comprove o cumprimento à ANEEL no requerimento da DUP. E aí ele faz referência ao artigo 10, parágrafo 3º, as obrigações constantes deste artigo não são requisitos para a emissão de DUP.
não sendo necessário o envio para a ANEEL de documentação que as comprove no requerimento da DUP. Com efeito, não é requisito para a emissão da DUP o cumprimento de tais obrigações, devendo o favorecido apenas manter o processo que comprovem o cumprimento de tais obrigações à disposição da ANEEL. Eventual não atendimento de condições e obrigações estabelecidas na Resolução 919, de 21, sujeita o concessionário, permissionário ou autorizado à penalidade prevista na Resolução 846, de 11 de junho de 2019. Ainda que as alegações do grupo VIP sobre as obrigações do artigo 10 da Resolução 919 e 21 não representem requisitos para emissão da DUP, não existindo qualquer irregularidade processual, expediu-se o ofício à Energia Sul-Sudeste para colher sua manifestação quanto a alegado. Em 11 de novembro de 24, a distribuidora respondeu nos seguintes termos: sobre a alegação de que a distribuidora não comunicou, tampouco divulgou aos proprietários na fase de levantamento topográfico e não envidou esforço na negociação, relatamos que, para viabilizar a instalação da referida linha de distribuição, a Energisa contratou uma empresa Geoambiental Engenharia Limitada para fins de conduzir os acordos amigáveis com todos os proprietários de imóveis relacionados ao longo do trajeto da referida linha de distribuição para a construção de servidão de passagem. Além disso, a distribuidora relacionou diversos eventos ocorridos entre 9 de maio de 2024 e 1º de outubro também de 2024, destacando que, na elaboração do projeto inicial da linha de distribuição, o impacto do empreendimento em loteamento previsto, principal da reclamação do grupo, não foi apontado, pois este loteamento não possuía aprovação municipal ou carta de diretrizes emitida. Ademais, ainda no requerimento administrativo do grupo VIP, tece considerações a respeito do pagamento de indenizações e reclamação por atuação da ANEEL, de modo a criar condições para que os agentes tenham oportunidade de equacionar de maneira adequada interesses envolvidos. Sobre isso, esclarece o diretor Fernando que, pela redação do artigo 10 da Lei 9.074, a competência da ANEEL é a de declarar a utilidade pública, cabendo às partes a negociações e, em último caso, havendo conflito, o Poder Judiciário. Não cabe à ANEEL estabelecer o valor da correspondente indenização, tampouco opinar sobre a ordem de grandeza. Caso não haja consenso entre as partes sobre o valor da indenização, pode-se recorrer à perícia judicial, que o definirá após devidas avaliações. Visto isto, entende que o requerimento protocolado pela SPE São João das Borboletas Limitada e pela Cerradinho Terra Limitada é improcedente. Assim, considerando a análise apresentada pela SCE, a conformidade da documentação apresentada com os requisitos de resolução normativa 919 e que está configurado o interesse público na área objeto desse requerimento, vota o diretor relator pela declaração de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da requerente, conforme solicitado dispositivo. Diante do exposto que consta do processo 48.500.003.185 de 24, vota o diretor pela aprovação da resolução autorizativa, conforme minuta anexo, para declarar a utilidade pública para a instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Sul-Sudeste, distribuidor de energia SA, a área de terra necessária para a passagem de linha de transmissão linha de distribuição CETEP Catanduva 3, circuito duplo 138, com aproximadamente 5,9 km de extensão, que integrará a linha 138 KV UHE Ibitinga, Catanduva, à subestação Catanduva 3, localizada no município de Catanduva, estado de São Paulo. É o voto. Em discussão a matéria. Como já dito, esse processo já estava na pauta. Acho que os pontos que foram trazidos aqui foram esclarecidos pelo Procurador-Geral. E entendo, doutor André, com a devida e máxima venha, que, de fato, o melhor esforço que fazemos sempre é que o relator esteja presente para que, eventualmente, como na sequência lógica que Vossa Senhoria colocou lá, exerça
mantenha o seu convencimento, porque, a princípio, ele já teve esse convencimento, porque assim proferiu o voto. Não obstante, qualquer um dos diretores que estão presentes poderiam, eventualmente, discordar daquele ponto trazido pelo diretor relator e, em atenção à sua manifestação, eventualmente votar contra ou até solicitar vistas dos autos do processo. Não vejo em prima facie que esse seja o caso. Eu entendo que, de novo, com a devida e máxima venha, a motivação que foi posta pelo relator, ela atende perfeitamente o que ordinariamente fazemos. A distribuidora tem a competência legal para implantar sistemas e redes de distribuição dentro da sua área de concessão, claro, respeito às regras ambientais, urbanísticas e outras obrigações que ela possui. Em primeira vista, não vi que houve nenhuma infração. Consta aqui no voto que este condomínio não estava devidamente registrado com autorização para ser construído naquele local. Então, a distribuidora assim solicitou, fez o seu estudo de traçado e é uma competência legal e não há nenhuma ilegalidade aqui. Outro ponto se refere ao valor e, eventualmente, os representados por Vossa Senhoria podem discordar desses valores, não há nenhum impedimento. O que a ANEEL não pode fazer é entrar nessa discussão que é eminentemente privada. O que cabe à ANEEL fazer, por força de nossa lei de criação, é reconhecer que aquela área é uma área de interesse público para instalação no caso, instalações de distribuição de energia elétrica. Então, considerando a instrução que foi feita, inclusive o relator solicitou manifestação adicional à área técnica, que ratificou todo o seu entendimento. Então, entendo, na minha avaliação, perfeitamente atendido os critérios, e a questão da mediação é um acordo e um interesse entre as partes. Então, cabe cada uma das partes, se concordarem, solicita que a ANEEL faz a mediação. Até mesmo porque nós determinarmos uma mediação, o conceito de mediação é que as partes queiram mediar. Se as partes não quiserem mediar, é inócuo o comando da ANEEL obrigar que façam uma mediação. Então, feito esses comentários aqui, eu encerro os meus comentários, diretora Agnes, diretor Ricardo. Não, sem comentários da minha parte. Então, Da minha. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu por unanimidade aprovar a resolução autorizativa conforme minuta anexa, com o objetivo de declarar de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Sul-Sudeste, distribuidora de energia SA, as áreas de terras necessárias à passagem da linha de distribuição CETEP Catanduva 3, circuito duplo, 138 kV, com aproximadamente 5,90 quilômetros de extensão, que interligará a LT 138 kV UHE Ubitinga Catanduva à subestação Catanduva 3, localizada no município de Catanduva, estado de São Paulo. Senhoras e senhores, este é o último item do que espero ser a última reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL. Caso não tenhamos reunião pública extraordinária, o que, mais uma vez, insisto, é o nosso desejo maior, mas, claro, estamos aqui para servir o Estado brasileiro, se assim for considerado urgente e necessário. Tenho certeza que os diretores aqui atenderão à convocação feita para a realização de uma reunião extraordinária adicional. Mas, em não ocorrendo, gostaria aqui de aproveitar essa oportunidade, desejar a todos que nos acompanham boas festas,
de fim de ano, Feliz Natal, e que tenhamos um momento de muita felicidade junto com os familiares e amigos, e desejando um ano novo repleto de felicidades, conquistas e muita coisa boa. Doutora Agnes, doutor Ricardo, eu passo a palavra a vocês. Eu também só queria complementar as suas palavras, Sandoval, desejar um final de ano aí de paz, de alegria, de confraternização em família, Natal, aproveitar esse pouco período aí de final de ano para refletir o que passamos esse ano e planejar a execução do ano que vem. E desejar a todos que nos estão vendo também, todos que estão nos assistindo, um Feliz Natal, a todos os servidores da casa, todos que trabalharam muito esse ano, foi um ano exaustivo, e a todos que contribuíram com o processo decisório da ANEEL. Eu gostaria, mais uma vez, de desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo. Eu também só gostaria de desejar a todos Feliz Natal, um próspero ano novo. Vejo que realmente é um momento sempre de fazer um balanço de tudo que a gente conseguiu realizar esse ano, não foi pouca coisa, talvez menos do que a gente gostaria, e aí a gente aumenta a lista para o ano seguinte, mas de qualquer forma eu penso, como vocês, que esse momento no final do ano é um momento de reenergização, de estarmos com as pessoas de quem a gente gosta, familiares e amigos, colhendo bons... good vibes, boas energias para o ano que entra. Então, da minha parte, também desejo um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo para todo mundo. Maravilha, diretora Agnes. E aqui também, como parte integrante do nosso processo decisório, vou passar a palavra aqui para o procurador-geral e, na sequência, para o doutor Dana, para encerrar a última reunião pública extraordinária do ano. Doutor Raul. Obrigado, diretor Sandoval. Eu queria aproveitar, então, esse momento para agradecer aos servidores dessa casa, agradecer principalmente aos membros da Procuradoria Federal junto a esta agência, tanto os procuradores federais que lá têm lotação, quanto os servidores do nosso administrativo, por todo o esforço nesse ano, por toda a parceria nos desafios. A gente tem realmente uma equipe de excelência lá. Eu queria desejar a todos dessa agência, todos que nos acompanham, um Feliz Natal, um ano novo de muitas realizações, especialmente a nossa equipe. Então, também acompanho as palavras aí de boa. Desejar um Feliz Natal a todos. Agradecer também a equipe da SGE, que sempre está de prontidão aí para todas as necessidades, administrativas da casa, apoiar a nossa reunião pública aqui, e também o pessoal ali do Audiovídeo que participa intensamente, a SGI também, no apoio à tecnologia. Então, boas festas a todos, em família, que o ano de 2025 aí seja repleto de desafios e realizações também para todos. E eu encerro aqui em nome do diretor-geral a 4ª reunião pública extraordinária de diretoria. Uma boa tarde a todos.